Há diversas maneiras de representar conjuntos. Nesse vídeo nós vamos ver 3 maneiras de representar conjunto. A primeira coisa que se fala quando vamos representar conjuntos é apenas uma convenção de que a gente vai chamar o nome dos conjuntos geralmente por letras maiúsculas. Então, por exemplo, A, B, C maiúsculas e os elementos do conjunto como letras minúsculas, caso exista a necessidade de usar letras, né? Então, a primeira forma de representação de conjuntos que a gente vai ver é a representação tabular ou por enumeração. É a mesma coisa, só são nomes diferentes. Dependendo de seu professor, talvez ele use um nome ou outro. Mas são a mesma coisa. O conceito é exatamente isso. A gente vai enumerar os elementos. Então vamos supor que eu tenho um conjunto A e ele é todos os polígonos, tá? Então, vai funcionar assim. Eu vou fazer uma chave aqui e eu vou escrever os nomes dos elementos. Então, esse conjunto A seria triângulo, quadrilátero, quadrilátero, pentágono, hexágono, hexágono e etc. Eu boto os 3 pontinhos para mostrar que não acabou e que ainda tem mais elementos pela frente. Nesse caso, bem, depois vocês vão ver. Eu posso ter um conjunto B, que são, por exemplo, todos os elementos de 1 a 10. Todos os números de 1 a 10, números inteiros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu também posso ter um conjunto um pouco maior, que seria de todos os elementos de... todos os elementos de 1 a 100, por exemplo. Todos os números de 1 a 100, né? Números inteiros. Nesse caso, eu não vou escrever tudo porque são muitos elementos. Eu posso botar 3 pontos no meio e continuar até o final. Então, por exemplo, assim. Perceba que a diferença da representação do C para o A é que o A ele não vai acabar, ele vai para sempre os 3 pontinhos. Esse aqui eu tenho que mostrar até onde vai. Se o conjunto é finito, eu tenho que mostrar o início e o final. Eu também posso mostrar o meio se eu quiser. E depois eu ainda... Mais uma coisa que é importante saber é que vamos supor que eu tenho números com vírgula, né? Então, por exemplo, eu tenho o conjunto 1,2, 1,3 e 1,4. Eu vou separar eles por um ponto e vírgula. Dessa vez eu não vou separar eles por vírgula, porque senão eu poderia confundir com a vírgula. Mas essa é a representação tabular ou por enumeração. Depois disso, nós temos a representação. Do diagrama de Venn-Euler. Diagrama de Venn-Euler. Ou você pode muitas vezes, e provavelmente você vai ver escrito apenas como Venn, diagrama de Venn. O nome real é diagrama de Venn-Euler, são 2 matemáticos que contribuíram na criação desse diagrama. Esse aqui vai ser bastante simples. Vamos supor que eu tenho um conjunto A. Eu vou desenhar um círculo ou uma elipse e eu vou só simplesmente escrever os elementos que estão dentro dele. Então, vamos supor que esse aqui é o elemento que tem as vogais da língua portuguesa. A, E, I, O, U, né? Ou eu posso ter um conjunto B, cujos elementos são 1, 2, 4 e 8. Ou eu posso ter um conjunto que só tem um elemento, por exemplo, como 0. Ou eu ainda posso ter um conjunto simplesmente vazio. Um conjunto D, que é completamente vazio. Nós vamos ver mais para frente como funcionam os elementos unitários e os elementos vazios. Os conjuntos, perdão. E depois, a última propriedade que a gente tem, então esse diagrama de Venn-Euler ele é bem simples. Ele pode ser usado para resolução de problemas. Isso vai ser usado bastante quando a gente for resolver problemas com conjuntos.
Mas, beleza. A terceira representação é representação por propriedade. Por propriedade. A forma que isso vai funcionar é, vamos supor que eu tenho aqui um conjunto A. E esse conjunto A, eles são todos os números pares, tá? Então é um negócio que é difícil de escrever todos os números, porque não tem fim e não tem início, e é difícil representar num diagrama de Venn. Eu vou representar isso da seguinte forma. Vai começar abrindo uma chave, e eu vou falar que esse conjunto ele tem todos os elementos x, e estes x é importante dizer que eles são dos números inteiros, ou... Tá, pode ser inteiros aqui. Dos números inteiros. E a gente vai ver mais sobre os conjuntos de números. Tal que x é par. Isso aqui é um pouquinho mais complicado de entender. Mas eu vou basicamente dizer x é um elemento de inteiros e também x é par. Então eu só estou falando que o conjunto A tem todos os elementos x, tal que x é par. Vamos fazer outro. Esse aqui é um pouco mais um pouco diferente. Esse aqui são todas as coisas x. Então ele não faz parte de nenhum conjunto necessariamente. Mas é x tal que x existe. É um conjunto muito maior. Isso aqui é um conjunto de todas as coisas do universo que existem. Tudo que existe está nesse conjunto. Porque eu estou falando que esse conjunto são todos os x, tal que x existe. É claro, eu não preciso usar apenas x, eu posso usar, por exemplo, y, ou qualquer outra letra, né? Mas eu posso ter um conjunto CY, tal que Y é planeta do Sistema Solar, por exemplo. Planeta do Sistema Solar. E isso aqui é um conjunto. Ele vai representar todos os números do nosso sistema. Então, o conjunto C são todos os números Y, tal que Y é planeta do Sistema Solar. No próximo vídeo, nós vamos fazer alguns problemas envolvendo a representação de conjuntos e transformar uma representação de um tipo em outro tipo.